muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, sou o Dretinoco. E também... Oi, tudo bom? Eu sou o Gabriel. Gabriel, este é o primeiro episódio que você participa. Você gostaria de se apresentar pra gente? Com certeza. Meu nome é Gabriel Diniz. Eu tenho uma página tanto no Twitter quanto no Blue Sky e também no Instagram, mas eu não acabo não utilizando ela tanto. Que eu de alguma forma falo sobre cinema, mas eu também posto filmes. Mas é sobre cinema no geral. Eu tento ali, como eu tenho... Não vou falar que eu tenho tanta bagagem porque eu comecei nessa cinefilia mais recentemente, mas eu tento mostrar o que eu sei sobre cinema através dos filmes e através dos meus pensamentos sobre esses filmes. André, você já esteve aqui no episódio que a gente falou sobre filmes de samurai e mais recentemente no episódio que a gente falou sobre o Mário Bava. Você poderia se apresentar de novo? Sim, com certeza. Bem, como falei, então eu sou o Dretinoco, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente estou no município de São Gonçalo. E eu sou professor de geografia, mas também estou aí num blog, né, num site que eu participo junto com meus irmãos, que é o Cultura Pop a Rigor, né, junto com o Mark e a Adri Tinoco, onde a gente fala de cinema, um pouco de música também, games, tokusatsu, né, e outras coisas que gostamos, né. E temos um podcast também, que é o CFMC, e é isso, né? Então a gente está aí falando das nossas paixões aí. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, eu vou indicar aqui um filme que eu vi recentemente, né? Não foi nem bem essa semana, mas dentro dessa linha, né, de noir e tudo mais, aí eu acabei, né, dando uma olhada assim o que estava mais perto, né, o que estava próximo. E aí eu vi um filme, né, que foi bem legal e né, uma história bem nesse universo noir, só que assim, é mais que uma comédia policial, né, que é o filme Confesse Prete. Não sei se vocês já viram, que é um filme baseado num livro, né? Já teve um filme anterior que talvez, né, que eu não cheguei a assistir, mas ficou conhecido na década de 80, com Chevy Chase, com o título de Assassinato por Encomenda, né? E aí é uma série de livros, como um repórter investigativo, que é o Irving Maurice Prete, e o autor dessa série de livros é o Gregory MacDonald. E aí teve esse filme com Chevy Chase na década de 80, Assassinato por Encomenda. E esse filme que eu vi, que é Confesse Prete, saiu em 2022, né? E aí quem interpreta esse repórter investigativo é o John Hamm, que, né, ficou aí consagrado pelo Mad Men, né, a série, mas também já fez vários outros filmes aí também, vários outros bons papéis. E a história, né, bem esse universo noir mesmo, uma história envolvendo roubo de artes, né, de quadros. Ele é contratado, né, para investigar esse roubo e que, na verdade, acaba envolvendo uma mulher que ele mesmo está se envolvendo, que é filha, né, do dono dessas obras de arte. E aí acabam assassinando uma outra mulher na própria casa que ele estava hospedado. E ele acaba virando o principal suspeito, né, desse crime. E aí tem um inspetor, né, de polícia atrás dele, ao mesmo tempo que ele próprio está investigando o caso. E ele, assim, é um personagem, né, um repórter investigativo bem sarcástico, né, bem inconveniente assim, para as pessoas em vários momentos. E aí, assim, é um filme bem legal, né, uma comédia daquelas assim,
humor bem sarcástico, né? Ele é um personagem que faz bastante comentários ácidos, né? Então é um filme que tem vários bons momentos nesse sentido. Não é uma comédia de gags, né? Que algumas pessoas gostam mais assim, mas é uma comédia mais de diálogos, né? E funciona como um bom policial investigativo também, que é bem a esse estilo mesmo, né? De filmes noir, que a trama vai se desenvolvendo. Parece algo bastante simples, né? Mas até chegar ao final você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, gostei bastante, é um filme bastante divertido, né? É do diretor Greg Mottola, que fez, até dele, faz comédias exatamente muito mais nesse estilo, mais com gags e tal, como o Superbad, por exemplo, aquela do Alien Fugitivo. Mas esse filme ele fez num outro estilo que me surpreendeu bastante, eu acabei gostando bastante. E você, Gabriel? Eu vou falar de um filme que eu assisti ontem, que eu gostei bastante, que é um filme japonês ali dos anos 60, que também é noir. Essa semana eu peguei para assistir uns filmes noir, até para entrar nesse clima, né, desse mês, que chama de Noirvember. E eu assisti um filme chamado A Coach é Meu Passaporte, que é um filme noir, que é sobre um assassino que ele é contratado para matar um chefe do crime. Ele é contratado para matar esse chefe, ele bola um plano lá bem meticuloso, ele acaba realizando o serviço dele, só que ele acaba se complicando, porque quando ele realiza esse serviço, quem estava junto desse chefão do crime era outro chefe do crime que acaba meio que sendo indiciado por ter mandado realizar aquele crime. Então, meio que esse assassino ele começa a ser perseguido pelas pessoas que mandaram ele matar, e agora ele tem que meio que correr pela vida dele. É um filme bem interessante, é um filme que vai... mesmo sendo um noir, ele vai brincar com um pouco do faroeste desde o começo do filme. Tem uma trilha sonora que lembra bastante dos filmes do Sergio Leone, né? A trilha sonora já começa batendo e tem os barulhos de tiro. E o final mesmo vai remeter bastante isso, só que ele vai atualizar, então já não tem cavalos, agora são carros, tem snipers, tem outros tipos de arma que são coisas mais recentes, então é bem legal, fica de recomendação. Coach é Meu Passaporte, de 67. Eu tava vendo aqui, é com o Joe Shishido, e ele fez também um filme, também uma espécie de noir. Na verdade, ele fez algumas junto com o Suzuki, né? E eu tava lembrando, né? Tem o Juventude da Besta, tem um que é o Marca do Assassino, que é fantástico, assim, ele é um filme de 67, muito bom, adoro. A gente até falou desse filme em janeiro. Eu recomendo esses filmes, e vou dar uma olhada nesse daí. Eu não vi nada desse diretor, do Akashi Nomura, mas vou dar uma olhada nesse filme. Obrigado pelas indicações, gente. Essa semana a gente tá continuando com o mês do Noir aqui no Ponto Cego, e eu faço tradicionalmente, eu gostaria de saber de vocês, né, qual é a relação de vocês com o filme noir, se vocês gostam do gênero, e o que vocês acham desse gênero, se é que a gente pode chamar de gênero, né? Sim, eu posso falar. Então, a minha relação com o noir, eu acho que ela é bem mais recente. Eu acho que começou, na verdade, esse ano, quando eu assisti o Beira do Abismo. Não foi um filme que me agradou tanto, assim, quanto falam dele. É um filme que eu gostei, mas eu não achei nem de perto um dos melhores desse gênero, entre aspas, né? Porque é muito controversa a relação do noir ser um gênero, né? Tem muitos questionamentos, porque o que seria o noir? É um filme de espionagem, tem essa relação que também pode ser drama. Então talvez esteja mais relacionado ao estilo, de ser um filme geralmente tanque preto, mas aí tem o neo-noir. É bem questionável, né, essa relação do noir ser um gênero. Acaba caindo em várias contradições, porque, por exemplo, tem o filme do Hitchcock que consideram um noir, e quando me falam, tipo, é um noir, eu já não achei tanto, que é o Homem Errado, que é um drama, mas ele tem muitos elementos de noir, só que ele acaba pendendo para um drama. Quando os diretores foram fazer esses filmes, eles não estavam pensando em criar um gênero novo, né? Na verdade, isso tudo foi, como eu falei lá no episódio passado, foram críticos franceses
que viram esses filmes e resolveram eles por conta própria meio que colocar tudo como um grupo de filmes que eles chamavam de noir, porque lembravam da série Noir, que era uma série de livros policiais lá da França. André, e você? Bom, eu até foi bom o Gabriel falar primeiro, porque a minha relação com o filme noir, na verdade, o começo é parecido com os filmes de Alien, né? Então, eu já falei um pouco dessa minha proximidade lá no programa sobre o Mário Bava, né? Então, basicamente, eu sempre gostei, né, de histórias assim policiais, né, que envolve investigação, que envolve assassinato, né, descobrir o assassino, né, o que às vezes você está vendo já sabe quem é e o pessoal no filme não, às vezes assim como os personagens do filme você também não sabe, né, isso no noir difere, né, de um para o outro, mas de qualquer forma, eu sempre gostei, né, de tramas envolvendo mistério, né, investigação. Então, tempos atrás lá, né, que eu e meus irmãos começamos, né, a procurar bastante filmes, assim que ouvíamos falar. Então aí a gente, né, começou a ver alguns filmes noir também, mais ou menos nessa época aí que começamos a ter mais acesso, assim, aí vimos alguns filmes de Ali também, né. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro que eu vi, né? Mas eu também sempre ficava pensando isso, né? Mais ou menos aí o que vocês estavam falando, né? O que de fato caracteriza, né, um filme noir, né? Mas eu sei que os primeiros que eu vi, né, foi, por exemplo, o Humphrey Bogart, né? O Falcão Maltês. Não lembro se foi exatamente o primeiro, né? Pode ter sido. Do Hitchcock também, né? Tem vários filmes do Hitchcock que são considerados, né, filme noir, e aí já vi, né, vários dele, né, em algumas listas, por exemplo, consideram, né, o próprio Os Dois Estranhos no Trem, né, que recebeu o nome aqui de Pacto Sinistro, também tem lista que considera como noir. Teve também do Orson Welles, que a gente viu, foi até através do meu pai, que gostava bastante, o A Marca da Maldade, também está nesse universo aí de filmes noir. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro, mas viemos de ver esses filmes aí e gostar bastante desse clima, né? E, em geral, né, histórias que envolvem, como eu disse, mistério, investigação. Eu lembro que no próprio episódio mesmo que a gente está falando de Alien, né? Aí acho que foi você mesmo, Thiago, falou também, né, de séries, né, livros e tal, que são esse universo, né? E assim como tem muita inspiração do Alien em várias coisas, né, do noir também. Eu lembro que você falou, por exemplo, de séries, né, que envolvem isso. E aí hoje em dia eu vejo, né, na época que saiu eu não via tanto, mas hoje em dia eu vejo mais assim, tá na TV a cabo, né, séries como CSI e tal. E aí tem episódios lá que você vê várias inspirações do noir e também do jazz, né, em algumas histórias. Na época que essas séries passavam eu não vi tanto, aí hoje vejo mais. E tem episódios muito legais que pegam exatamente esses climas dessas histórias. Então, assim, eu sempre gostei bastante. Tem filmes mais recentes, né, que eles vão chamar também de neo-noir, né, porque às vezes pega algumas dessas características, né, e eu gosto bastante desse tipo de... Se alguém chegasse para você e falasse assim, ô André, eu queria começar a conhecer os filmes noir, qual filme você indicaria? Então, pensando aqui, né, acho que próprios aí que alguns que eu comentei aqui, que eu vi, e que foi um dos primeiros que eu vi, né, não que seja o melhor, né, que seja considerado o melhor, mas eu acho que eu indicaria o próprio Falcão Maltês, sabe? Do John Huston, né? Com o Humphrey Bogart. The Maltese Falcon, né? De 1941, né? Esse foi o título original. Que eu acho que tem ali... Muitos apontado, inclusive, como o primeiro no ar, né? Um dos primeiros. Muitos apontam. E que é a década de 40. E tem ali, para mim, todos os principais elementos, né? Ou quase todos do filme noir. A investigação, o Humphrey Bogart, né, virou um dos principais atores, né, do noir, né? Então, eu acho que eu indicaria esse como para começar, né?
E você, Gabriel? Se fosse pra recomendar um noir, eu acho que eu vou vir mais pra recentemente, que talvez se acostumar com o gênero, eu ia recomendar o Na Ponta de um Crime. Se não me engano, esse é o título. É um filme de 2005 do Ryan Johnson. Que ele vai fazer um noir, só que ele vai fazer um noir num universo escolar. É bom esse filme. É um filme bem legal. Eu acho que talvez para começar com o gênero, para quem quer começar, eu acho que começar com esse filme mais moderno, para entender um pouco dos códigos, é interessante. Esse filme é bom, esse filme é muito bom. Eu sou um fã do Ryan Johnson, então qualquer coisa que ele fizer eu sou meio suspeito para falar. Mas esse especificamente é maravilhoso. Eu gosto muito desse filme, assim. Como alguém na internet falou desse filme, fui atrás e gostei bastante, assim. Eu conheci o Ryan Johnson em Breaking Bad. Aí eu vi que ele tinha filmes, né? Os episódios dele eu acho que são os mais legais de Breaking Bad. E eu vi que ele tinha feito alguns filmes. Aí eu assisti, eles têm uns bem legais, eu acho. Mas esse eu acho que é o melhor dele. Eu gosto muito desse, do Looper também. Aquele também com o Joseph Gordon-Levitt. Só que com o Bruce Willis também, de Viagem no Tempo. Eu acho legal também. Esse é legal. Ele tem um outro também, que é com o Mark Ruffalo, que é meio de mágica, que é legal. Ah, isso eu não vi. Acho que é Os Irmãos Bloom, é alguma coisa assim. Legal. Vou botar aqui na minha listinha pra ver. É Os Vigaristas em português. Essa semana a gente vai falar sobre filmes noir, não americanos, não estadunidenses, né? Tem uma lista bem boa no Letterboxd que coloca como o primeiro noir. É difícil que a gente fica com vontade de falar noir estrangeiro, mas assim, se a gente for falar de noir estrangeiro, entra os americanos também, né? Os noir não estadunidenses. Não americano, acho que ele é noir não americano, acho que nomeiam assim. O noir não americano, né, seria o Le Corbeau do Clouseau, né? Essa lista é boa, tem algumas coisas que eu gosto, tem alguns filmes noir que não estão nessa lista, né? E diferentes países acabam refletindo, isso é meio que óbvio, né? Acabam refletindo os contextos sociais e históricos desse país no filme noir deles, né? Então, por exemplo, a gente vai ter O Cão Danado, do Kurosawa, né? Que vai refletir, né? A desilusão, né? O aumento do crime no período pós-guerra. Os filmes franceses também vão ter esse peso que teve a Segunda Guerra. Os filmes italianos já vão ter uma cara mais próxima do neorrealismo. Então isso é meio que dado, né? Os filmes acabam usando, e ainda mais assim, como eu falei, né? O aspecto, né, neorrealista dos filmes noir italianos, né? Eles acabam utilizando as locações reais, né? Aquilo que a gente falou lá no episódio passado, que a cidade é um personagem, né? São Francisco é personagem lá do filme Prisioneiro do Passado, né? E aí a gente vê também noir franceses, italianos, até os espanhóis. Tem alguns filmes desses não estadunidenses que eu gosto. No Japão você vai ter o Cão Danado do Kurosawa, tanto que quando você recomendou o Céu e Inferno, eu achei que era o Cão Danado. Eu falei assim, não, esse eu já vi. Mas não, o Céu e Inferno eu não vi, né? Fui ver porque eu troquei e confundi com o Cão Danado. E o Cão Danado eu não vi ainda. É bom, eu gosto. Tem um outro também, do Suzuki, chamado, em inglês é Voice Without a Shadow, não tem nome em português também, que eu assisti a ele, foi em 2022, pro Novembro de 2022. Nos franceses a gente vai ter o Assessor para o Cadafalso, do Louis Malle. Eu acho que essa semana é esse. Gostou? Eu achei um bom filme, esse já não me encantou tanto, mas eu gostei de muitas coisas, algumas coisas que estavam ali, mas dos noirs que eu acho que essa semana, eu acho que esse foi o que menos me encantou. Eu não sei, eu vi ele já tem um tempo, mas eu lembro de ter gostado. O Rififi também, que é do Jules Dassin, que é um diretor americano, foi fazer filme lá na França. O Rififi eu também assisti e o Rififi eu gostei bastante. E tem também um que é também do Clouseau, né, que eu falei que o Clouseau tinha feito o Corbeau, né, tem o Diabolique, que o Sérgio Martino vai dizer que serviu de inspiração
para o estranho vício da... Tava até pensando se a gente podia ou não comentar, né, a influência pro giallo. É engraçado, eu nunca tinha pensado nessa relação do noir com o giallo, porque eu conheci o giallo a partir do slasher. Então, pra mim chegar no giallo, eu passei pelo slasher. E agora que vocês falaram, que eu tô pensando que realmente pode ter muitos elementos. Quando o Dré falou sobre a nossa conversa que a gente teve sobre o Mário Bava, e aí ele mencionou o Pacto Sinistro, e aí eu lembrei que, assim, tem algumas coisas, porque, assim, é isso que você falou, a gente geralmente vai no slasher, aí depois chega no giallo, porque o giallo influenciou o slasher, mas o giallo, por sua vez, é influenciado por um gênero alemão chamado crime, que é adaptações de obras do Edgar Wallace. Mas aí eu tava lembrando, né, que o Martino vai falar que ele se influenciou pelo Diabolik. Você gosta de Hitchcock, do Argento, vai ser assumidamente influenciado pelo Pacto Sinistro, né? Eu não sei, eu fiquei pensando, preciso ruminar mais, né, pensar melhor, porque eu acho que se calhar tem alguma influência, porque assim, a gente falou isso no episódio passado, tem algumas semelhanças, né? Porque tanto o giallo quanto o noir tem nome de cor e são baseados em séries de livros, né? O giallo era uma série de livros de capa amarela, de suspense, e o noir era uma série de livros policiais lá da França. Eu comecei a pensar também nessa relação, foi exatamente ouvindo aí os últimos programas, né, que você fez aqui. E aí, se a gente pensa, por exemplo, a influência que o Hitchcock, com certeza, teve, né, como você acabou de falar do Argento, né, a influência do Hitchcock no Diário, né, e aí o Hitchcock também passou pelo noir, né, então eu acho que tem uma relação forte assim, entre os gêneros, né, entre os subgêneros. É que o Hitchcock ele vai influenciar qualquer coisa, porque o Hitchcock também vai influenciar o slasher, né? Com psicose. Com psicose, sim. Tudo sai de Hitchcock, basicamente. Tudo passa por ele em algum momento. Eu acho que o nome, pensar os filmes do Hitchcock, a gente consegue encontrar essa relação entre esses três subgêneros aí. O pessoal da novela vaga que o diga, né? Sim, sim. Você falando de noir, agora de outros países, vou falar um que é um noir que vai fazer também essa divisão com ficção científica, que é o Alphaville. Sim. O Alphaville ele é bem noir. E o Alphaville ele é um noir que ele vai se aproximando do noir. Ele começa mais uma ficção científica e com o tempo o filme, mesmo já tendo, né, o chapéu, tendo sobretudo, tem todo presente, ele vai ficando noir quanto mais o tempo do filme passa. Então quanto mais ele se aproxima do final, mais noir ele fica. Sim. Bem legal. O personagem ele tem esse silêncio, só que ele não dá tanto aquelas tiradas que é normal, né? Esse humor mais ácido. E esse humor mais ácido vai aparecendo no filme já, tipo, nos últimos 40 minutos. Ele demora um pouquinho pra aparecer esse humor. Mas já tá ali presente, mas com um personagem silencioso. Então logo no começo, tipo, tenta ficar pegando na mala dele, ele fica tirando da pessoa. Ou alguém pede uma coisa pra ele, tipo, dá um tapinha na mão da pessoa. Tem essas coisas. Mas a questão dos diálogos vai aparecendo conforme o filme vai avançando. Vocês têm mais alguma coisa pra falar nessa conversa inicial? Eu acho que é isso. André? Eu tô satisfeito também. Uma coisa que eu pesquisando sobre esses dois filmes que a gente vai falar, eu descobri que esses dois diretores, né, tanto o Melville quanto o Kurosawa, eles tinham meio que um vestuário meio que distinto, próprio, assim, que é identificável, né? Ambos usavam chapéu com óculos escuros durante a gravação. Eu achei isso muito curioso. Legal. Curioso mesmo. Eles acabam se vestindo de uma determinada forma que eles eram sempre identificados, né? Então, vocês viram Páprica? Assisti Páprica. Então, tem uma hora que o detetive tá lá conversando com a Páprica, explicando sobre cinema, sobre algumas regras cinematográficas, e aí ele aparece com o chapéuzinho do Kurosawa e com óculos escuros, assim, falando, explicando pra ela, como se fosse uma referência ao Kurosawa.
Antes de a gente falar dos filmes, o Mark Tinoco tá lançando um livro. E aí eu pedi para ele me mandar um áudio, né? Porque esse livro é um livro muito influenciado pelos filmes noir, né? Então eu achei que casava bem a gente postar esse mês. Não é, André? Eu acabei de ouvir o podcast, né, do CFMC que eles fizeram divulgando o livro, e é bem esse universo mesmo. Casa bem. Olá, pessoal. Aqui é o Marcelo Tinoco do site Cultura Pop a Rigor. Vocês devem me conhecer das minhas participações no Ponto Cego, onde eu e o Thiago já batemos vários papos sobre filmes. Hoje estou aqui para compartilhar uma novidade com vocês. Estou lançando um livro na Amazon e ele tem tudo a ver com o mês do noir que o Ponto Cego está promovendo. O livro se chama Macaco da Noite e eu o defino como um noir trash, cheio de elementos que adoro. A história gira em torno de um detetive que começa investigando um duplo assassinato e ao longo da trama acaba se envolvendo em algo muito maior. Não vou me estender para não estragar as surpresas dessa aventura. O livro já está disponível na Amazon em formatos e-book, capa comum e capa dura. Espero que gostem tanto de ler quanto eu gostei de escrever. Obrigado ao Thiago, obrigado a todos vocês ouvintes e boas sessões de cinema no ar. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes noir feitos fora dos Estados Unidos. Então, o Gabriel escolheu um filme ao qual o Dré ainda não assistira, e o Dré escolheu um filme dentro desse tema ao qual o Gabriel ainda não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Gabriel, qual foi o filme que você escolheu para mim? Céu e Inferno, de 1963. O filme foi dirigido por Akira Kurosawa, com roteiro de Hideo Oguni, Ryuzo Kikushima, Ejiro Hisaita e o próprio Kurosawa, baseado no romance King's Ransom, de Ed McBain. Atuam no filme Toshiro Mifune, Tetsuya Nakadai, Kyoko Kagawa e Tatsuya Mihashi. E a sinopse é o seguinte: tentando assumir a Companhia Nacional de Sapatos, um executivo japonês hipoteca sua casa para levantar o dinheiro necessário. Todavia, esse montante pode pagar o resgate e salvar a vida de uma criança sequestrada. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. E aí, falando, né, sobre o filme, né, dizer que eu gostei bastante, né, eu gosto bastante do Kurosawa, óbvio, né, dispensa apresentações, mas a maioria que eu tinha visto dele, né, foram basicamente os filmes de samurai. Eu tenho muita coisa ainda para assistir dele, e aí gostei bastante dessa indicação, né, que pude ver um outro tipo de filme dele, né, e aí, né, essa sinopse apresenta aí, né, o pontapé inicial do filme, né, mas o que vai acontecer é que a criança sequestrada, né, tentam sequestrar o filho dele, né, primeiramente acho que sequestraram o filho do Gondo, né, que é o personagem do Toshiro Mifune, né, esse executivo, e aí, na verdade, sequestraram o filho do chofer, né, o filho do chofer dele. E aí já a primeira parte do filme, né, é aquela coisa de se ele vai pagar o resgate ou não vai, porque ele pagando o resgate vai à falência, né, acaba com os planos dele que tinha de tomar a companhia, né, ele está, na verdade, para ser expulso, né, para perder o cargo dele lá na companhia de sapatos, né, a primeira cena do filme é exatamente a discussão dele lá com os outros executivos, né, e aí, na verdade, fica essa questão se ele vai pagar o resgate ou não, e aí ele decide por pagar, né?
E aí, assim, né, falando já dessa questão do noir, né, tem ali exatamente bastante desses elementos, né, tanto a atmosfera, né, a questão obviamente, que a primeira coisa que fala é, né, do filme ser preto e branco, e também aí você vê algumas cores ali, né, como basicamente na hora lá da questão da fumaça, né, na cena lá da fumaça rosa, e principalmente essa questão da investigação policial, né, que na realidade ali vamos dizer, aí a segunda parte do filme, né, eu achei interessante isso, que você não tem ali, na verdade, né, um protagonista, né? O protagonismo ali passa a ser a própria investigação, né? Que no início a gente vê mais essa questão do conflito ali do Gondo, né? Se paga o resgate ou não paga, né? E aí a mulher dele falando, né, que ele devia pagar, o pai do menino, que é o chofer lá, implorando que ele pagasse, e toda aquela situação. E a parte seguinte do filme é basicamente a investigação para se chegar, né, nos sequestradores, né, em quem tinha sequestrado o garoto. E aí, na verdade, esse passa a ser ali o ponto principal, né? Você não tem de fato ali o próprio Gondo nessa segunda parte já nem aparece tanto, né? E o protagonismo ali é da investigação que está acontecendo. E aí entra aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Do que tem ali, na verdade, muito do que a gente vê depois, além de outros filmes, mas em séries, né? Como CSI, por exemplo. É interessante como eles vão chegar nas pessoas lá que tinham sequestrados, né? E no mandante, né? No principal sequestrador. E vão chegar exatamente através do cheiro de éter, né? E isso tem muito em CSI nessas séries, que descobre um cheiro. Interessante também a cena do barulho do bonde também, né? Que numa ligação houve um barulho do bonde, e aí conversando, né, com um cara lá da ferrovia especialista, pelo barulho ele sabe, né, qual é o tipo de bonde que faz aquele barulho, que é um dos mais antigos e tal, e aí eles chegam na localidade onde ficava a casa. Então é muito interessante como o filme vai construindo esse processo de investigação para chegar lá. E aí, só para terminar assim no início, para a gente poder conversar também sobre o filme, o outro ponto interessante que é ali também essa, como o próprio título, né, e o que em português virou, né, Céu e Inferno, né, ali tem essa leitura também, essa crítica ao Japão moderno, né, o Japão já nesse período já do pós-modernização capitalista e tudo, e tem duas partes ali que aparecem, né? No momento que estão ali seguindo, né, o suspeito, né, seguindo o sequestrador, que você vê ali partes do Japão, ambientes que você não vê comumente nos filmes, né? A cena que ele entra lá num clube lá que está tocando jazz, né? Praticamente está tocando música black, e você vê ali pessoas, né, inclusive pessoas negras e tudo mais, né, ver uma certa mistura ali que às vezes parece que no Japão não há. E a outra cena é quando ele está, né, ele vai comprar drogas, né, porque era assim que ele conseguiu o apoio das pessoas que ajudaram ele no sequestro, e vai para aquela parte lá da cidade onde você vê diversas pessoas pobres e viciadas, um tipo de espaço que aqui, né, pejorativamente chamariam de Cracolândia. Mas ali, anos 60, é o período ali da heroína, né, viciando bastante gente. Então mostra ali esse céu, inferno, né, essa coisa da opulência de uma classe econômica e a pobreza de outro lado. No próprio discurso do sequestrador, né, ele, na verdade, morava numa casa lá, e como ele diz, né, fazia frio no inverno e era quente no verão, e ele observava a grande casa lá, opulenta, né, do Gondo, e aí, né, ele teria cultivado um ódio ali por ele e por isso, mesmo sem ele, o Gondo, nem saber da existência dele, né? Então, é muito interessante também essa questão social que vai aparecendo. Então a gente vê como o filme, assim, né, com essa ambientação, né, essa atmosfera do noir, da investigação policial e tudo mais, e traz ali diversos outros elementos. Bom, aí só falando o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, mas aí deixo aí para vocês falarem também.
Gabriel, quando foi a primeira vez que você assistiu a esse filme? O que você achou na época? O que você achou agora nessa revisita? Já faz um bom tempo que eu assisti esse filme. Acho que eu assisti esse filme, na verdade, até antes de eu, tipo, realmente começar a contar quando eu comecei a assistir esse filme. Então, tipo, eu assisti esse filme ainda quando essa minha paixão por cinefilia ainda não estava totalmente madura. Então, eu ainda tinha essa visão de que era um filme. Eu ainda não tinha pegado totalmente as referências dele. Porque esse filme ele pega muito do M, né? Que é um filme muito influente para qualquer filme de investigação que mostra o método da polícia. Eu acho que M, do Fritz Lang, é o filme base. E esse filme, a segunda parte desse filme, depois que acontece toda aquela sequência do trem, ele basicamente vira isso de método de como eles investigavam naquela época, né? Então era tipo, você não tem as tecnologias que você tem atualmente, então você tem que ir realmente investigando e cada pessoa, né? Por exemplo, tem uma cena lá que é bem no comecinho dessas investigações, cada grupo de policiais tem uma missão e eles começam a contar o que eles descobriram e com isso a gente vai formando esse mistério tentando chegar na solução dele, né? E quando eu assisti a primeira vez, em nenhum momento eu tinha entendido tudo isso que eu peguei agora, até por não ter totalmente tá tão maduro assim nessa parte do cinema, mas vivendo agora essa segunda vez, ele, tipo, você expande muito essa experiência, né? A cada review, eu sempre falo, né? Sempre é bom revisitar filme, que às vezes você viu, tipo, 5 anos atrás, até às vezes um filme que você viu uma semana atrás, você revisita, você vendo de novo, você vai pegar alguma coisa nova. Mas com esse filme foi, tipo, totalmente uma outra experiência e muito mais reveladora do que na primeira vez. Desde todos os movimentos que o Kurosawa ele faz na primeira parte, que é quase teatral, como ele trabalha aquele cenário. Muitas vezes só com os movimentos dos atores ele consegue mudar o plano, é uma habilidade assim que alguns outros diretores, mas o Kurosawa ele faz, acho que umas formas mais magistrais que eu já vi. E o filme ele tem esse corte abrupto, né, da primeira parte para a segunda parte, porque o filme ele começa nessa aura mais teatral, né? Tanto que até algumas atuações, quando você vê a primeira vez, talvez quem nunca viu tanto filme japonês pode achar que é extremamente exagerado, né? Mas isso é naturalmente do cinema mais oriental. E essa parte ela tipo é um drama, ela vai mostrar tudo isso da forma mais visceral e mais real possível. Então você realmente sente cada dilema dos personagens. Então tem o personagem Toshiro Mifune, que é aquele personagem que vai perder tudo e vai ficar falido. Tem o personagem do mordomo, que é um personagem que ele entende no caso, o chefe dele, né, mas só que ele também tem aquele dilema, e tem até um momento que ele fala, não, você não, ele decide que não precisa mais, né, tem esse momento que é bem forte no filme, ele fala, não, você não precisa mais abdicar do seu dinheiro para salvar meu filho, que é um momento muito, muito forte nessa primeira parte. E quando vai para a segunda parte é bem abrupto, mas aí mostra o controle dele, porque ele te joga naquele trem e tipo as coisas acontecem tão rápido que você se perde naquela cena, e essa transição para a segunda parte da questão policial faz sentido. Então tem essa homogeneidade na forma como ele faz essas transições para cada momento, né? Que é bem legal. Eu achei fantástico também, assim. Isso que você falou, né, muito bem, né, disso, né, que seriam duas metades, né? Você tem isso que você falou, que aí trabalha mais o movimento dos atores, né? Tanto que tem uma determinada cena nesse filme que tem um plano de sequência de 9 minutos, né? Mais de 9 minutos. Ele não corta, né? E é impressionante, a entrega é impressionante. Mas na própria cena do trem ele mantém isso, porque se eu não me engano ele teve tipo uma chance pra gravar aquela cena. Foi tipo um Big Brother que ele fez, né? Ele colocou câmeras espalhadas pelo trem e foi. Uhum. E aí, pelo que eu vi num documentário, assim, as câmeras do fundo do trem deram problema. Só que aí o pessoal já tinha parado de filmar, né? Já tinha ido beber e aí o Kurosawa teve que adaptar, mas... Você não percebe. Mas você não percebe, é. Não percebe. Depois quando tem essa transição, né, da questão do trem pra parte policial, aí é tipo, é ali que o momento que ele começa a brilhar na forma como ele consegue. Porque é bem ritmado a forma como ele vai avançando, né? Ele começa bem mais lento, tem aquela sequência longa que é só dos policiais falando as pistas que ele encontraram, e a gente vai construindo também tentando chegar em algum lugar junto com eles.
E quando a gente chega nesse lugar, ele faz aquele que a gente começa a acompanhar meio que o sequestrador, né? Que é o que planejou todo aquele plano que é muito bem pensado por ele. Quando chega essa parte do sequestrador, aí ele meio que ele tem aquele óculos e é a fotografia em branco e preto. Vai parecer quase como se ele fosse uma entidade, né? Porque ele tem o óculos preto, aí fica tipo uma parte branca certinho, como se fosse tipo um ponto, a gente nunca vê os olhos dele. Então ele fica praticamente uma criatura de filmes de terror ali. Fica, né? Uhum. Né, ele fica. A cena que essa sequência que ele vai na parte pra adquirir a heroína, quando ele pega a menina, ele vai naquele corredor, você só vê o brilhozinho no óculos e a silhueta dele. É assustador, assustador. Essa parte ele faz bastante com o terror. E não à toa, né? Eu até assistindo, pensando, eu acho que o Tarantino ele deve gostar muito desse filme, porque eu vejo que nessa sequência, pelo menos, essa parte da questão da ironia, lembra muito a sequência do Rancho em Era Uma Vez em Hollywood. Aquela cena que ele carrega por uns 20 minutos que lembra mais um suspense, que quase pende pro terror. Tem essa relação. Cena que a gente pensa que ele vai comprar a droga com a menina, que ele coloca a florzinha na capela. Aí eles começam a dançar aquela cena do twist, lembra bastante Pulp Fiction. Sim, sim. Eu acho que o Tarantino deve ter uma relação bem forte com esse filme, mas é Kurosawa, né? Quem não tem, tá errado. É outro também, né? Sempre acaba passando por ele, né? A gente falou do Hitchcock, mas também o Kurosawa também teve um profundo impacto, assim, no cinema. Os próprios filmes dele de samurai são referência até hoje. Aquela sequência dos 7 samurais, acho que não foi superada ainda. Não, ele influenciou de Western Spaghetti a Guerra nas Estrelas, né? Então, o Yojimbo, né? Uhum. A Fortaleza Secreta que virou Star Wars. E você falou do Yojimbo e é uma característica interessante do Kurosawa é que ele pega obras estrangeiras, não japonesas, adapta elas e joga de volta pro mundo, que acaba, por sua vez, adaptando a sua própria maneira, né? Você falou do Yojimbo e eu lembro que o Yojimbo foi inspirado no filme noir, que é o The Glass Key, né? Não tem muito a ver, eu vi o Glass Key, eu acho que se calhar o romance teria mais a ver, mas ele diz, no Kurosawa dizia que foi influenciado pelo filme The Glass Key, que é um filme com a Veronica Lake. E aí ele, por sua vez, vira por um punhado de dólares lá com o Leone, né? E aí vai dar várias readaptações dessa história, né? Tem um filme do Walter Hill chamado Last Man Standing, O Último Matador, que é uma versão do Yojimbo também, com Bruce Willis, passado na época que foi feito o filme, né? Nos anos 30, na época de gangster, né? E também tem um outro filme com o Josh Hartnett, que é o Lucky Number 11, que em português é Checkmate, que também é essa mesma história, né? É sempre aquilo. É um desconhecido que chega num lugar e aí vê 2 grupos se enfrentando e ele resolve tirar proveito desses 2 grupos, né? Tanto o Yojimbo tem isso, Por um Punhado de Dólares tem isso, O Último Matador tem isso e o Checkmate tem isso, né? E aí tudo volta pro Kurosawa, né? Que por sua vez influenciou, pegou uma obra americana, adaptou ela e fez da sua forma uma coisa que acaba influenciando muito mais gente. E aí, isso que o Thiago tá falando, né, acontece com esse próprio filme, né, o Céu e o Inferno, porque ele é baseado num romance dos Estados Unidos, né? Sim. Só que como é falado, é vagamente inspirado e aí vira uma coisa que, como o Thiago falou, é devolvido, né? Ele passa aí para a realidade, você vê o filme, jamais imagina que é baseado numa história que não foi feita pensando no Japão, né? Exatamente.
E ele transforma dessa forma, devolve, e aí vem outras coisas depois que com certeza beberam muito na fonte desse filme. Sim, como o próprio Gabriel falou, né? A influência desse filme pro Tarantino, né? Então você vê, o Kurosawa pega esse romance policial do Ed McBain, adapta para a realidade social do Japão na época, e aí ele acaba influenciando muito mais gente que esse próprio romance policial. Que às vezes a pessoa nem conhece, né? Quem é, que romance é esse? Pois é. E vocês falaram da questão da pobreza lá no Japão, né? Que é representado pelo inferno, entre aspas, né? Porque o céu seria a mansão do Gondo e o inferno seria, né, a favela, né? Não é favela, mas assim, as condições, né? As casas bem pauperizadas lá da base da pirâmide social, literalmente, né? E aí eu lembro que tem filmes que falam muito sobre isso, assim. O Nagizoshima, ele tem 2 filmes, né? O Túmulo do Sol, de 61, e o Cidade de Amor e Esperança, de 59, né? O Suzuki, lá naquele Portal da Carne, ele também fala sobre essa questão, por um lado, né, é a chegada do capitalismo, por outro, o próprio efeitos da Segunda Guerra, né? E até se você pegar o começo lá dos filmes lá do Yakuza Papers, lá que o Fukasako vai fazer, né? Eles vão retratar o período do pós-guerra com um período de extrema miséria lá no Japão. Como é que vocês acham que o Kurosawa vai usar essa história de um sequestro para refletir sobre as desigualdades econômicas no Japão nessa época? Acho que, como ele falou, tá tudo expressado naquele diálogo final, né? Naquele momento que o Toshiro Mifune ele retorna pro filme e o personagem, que eu não vou lembrar o nome do ator, mas que era o assassino, ele vai falar do... que antes já tinha mostrado, né? Da questão da casa dele, que ele tinha uma vista perfeita para a casa do personagem Gondo, né? Que ficava no alto da montanha, então você conseguia ver ela de qualquer lugar. Até que é uma coisa que atrapalha nas investigações, porque tudo tem visão para ela. E aí ele vai tudo nas diferenças, né? Lá em cima você consegue ver a vista de tudo, só que você não consegue realmente enxergar o que está acontecendo lá. E acho que ele vai exatamente nesse ponto. Do alto você não vê o que está acontecendo embaixo. Aí para aquele personagem no final, né, naquele monólogo dele que é muito forte, ele fala que se ele for pro inferno, para ele não é o problema é se ele for pro céu. Porque o inferno ele já viveu morando ali embaixo. Sim, exatamente. E isso é uma das coisas que eu achei mais genial no filme, né? Que o filme começa ali com a questão do sequestro, eu não estava nem pensando nesse ponto de crítica social, né? Eu estava até pensando exatamente, né? Haggen-Roll, né? Céu e Inferno, né? Porque essa ideia do título, né? E é porque a primeira parte, né, é isso, é basicamente ali na mansão, né, e aquela discussão se paga o resgate ou não paga, né, e a situação da empresa e da vida, né, do Gondo. Aí quando vai para a segunda parte, começa o processo de investigação, né, todo aquele andar na cidade, né, vai aparecendo esses outros espaços, aí que começou a ficar mais nítido para mim essa ideia do inferno. E aí fecha com essa parte final que o Gabriel falou, dessa fala, né, do personagem, do sequestrador, aí que a gente vê que era exatamente esse o tema, né? Então, é isso que é o genial, né? Como o filme tem esse tom teatral lá no início, a investigação policial e ainda essa questão da crítica desse Japão aí moderno, né, pós Segunda Guerra aí. E esse elemento ele já estava desde da primeira parte mais teatral, né? Se você for parar para ver na relação dos dois personagens, né, do patrão e, né, do criado, da questão da empresa que ele quer comprar, já estava tudo ali. Só que a gente só vai perceber quando ele realmente vai para baixo, quando ele vai pro inferno do título. E é uma coisa que o personagem, né, do sequestrador, que foi atuado pelo Tsutomu Yamazaki, que ele fala, né, que faz muito calor no verão e faz muito frio no inverno, né? E aí você vê assim, lá no alto da mansão do Gondo, né, tá sempre ventando, né? Enquanto lá embaixo
tá todo mundo muito suado, né? Todo mundo suando. É que nem aquele filme Corpos Ardentes, o Body Heat, né? Tá todo mundo absurdamente suando, assim, né? Tá limpando a testa, tem gente com marca de suor na camisa. E eu vi uma entrevista com ele, e ele disse que eles tiveram 1 ano para filmar esse filme. E o Kurosawa escolheu filmar essa cena no inverno. Aí o cara perguntou, por que você vai filmar no inverno? Assim, Kurosawa disse que no verão você já toma o calor do verão como uma coisa natural. Ele queria que as pessoas expressassem esse calor desagradável, esse calor pegajoso, né? Então era para eles terem consciência de como o calor estava incomodando eles, então ele gravou no inverno. Loucura, né? Falar um pouquinho do Mifune. Eu achei o Mifune muito Kingo nesse filme. E se vocês olharem o crédito, o primeiro nome do Gondo, vocês vão achar graça, porque o primeiro nome dele é Kingo. Então eu achei ele muito Kingo no filme. Ele passa por esse dilema. Ele, apesar de um executivo, um diretor da firma, ele já começa lá de baixo também, né? E aí eu acho que talvez isso tenha pesado, porque eu acho que se vocês fossem perguntar por aqueles outros engravatados, eu acho que eles iam sacrificar a vida do filho do motorista sem pestanejar. Mas ele não, né? Ele teve esse dilema. Tanto que essa questão do personagem, ele passar por esse dilema, talvez vai na relação de como você falou, ele veio de algum lugar, então ele trabalhou já naquelas fábricas. Ele fala que ele sabe como é o barulho, ele sabe como é feito cada sapato. Então talvez por isso que ele ter vindo também daquele logo do inferno e ter subido pro céu, metaforicamente, talvez tenha isso. E falando um pouquinho daquilo que vocês dois falaram, do monólogo final, né? Porque o Gondo vai lá conversar com o sequestrador, o assassino, e aí eles estão conversando, e eu achei fenomenal que eles conversam, mas o reflexo do outro tá visível, né? Então a gente vê como se assim, o sequestrador dentro do Gondo, em compensação o Gondo dentro do sequestrador, né? Como se um fosse reflexo do outro, né? O antagonista do filme, ele é reflexo desse sistema econômico que o Gondo representa, né? Sim. E nesse caso, meio que, de alguma forma, o filme até mostra isso na segunda parte, né? Na única aparição do Toshiro Mifune, meio que dependendo do outro, porque se não me engano ele pede o isqueiro pra acender o cigarro, né? Naquela cena. Sim. Que é quando eles se encontram, ele vê no caso, o Toshiro Mifune não sabe que ele é o assassino e ele pede pra acender o cigarro. Então já tava mostrando meio que essa relação. E ele vai através do elemento do fogo, né? E eles estavam na parte de baixo. Sim, é verdade. É verdade. Eu pensei em outras coisas, assim, porque eu acho que eu vi tanto filme giallo em setembro que eu já tava esperando um plot twist estilo do Bava, assim, tipo, olha, o Gondo é aliado do cara, assim, eles armaram tudo, mas não, assim, eu achei, já tava esperando o plot twist. Que não veio, mas assim, naquela cena eu falei assim, pronto, é agora. Não veio, aí eu fiquei assim, eu tenho que parar de ficar vendo tanto filme do Mário Bava, cara. É engraçado que eu também tava pensando que eu tava já assim, acho que tem alguma coisa aí nessa questão da identidade do sequestrador e a questão do dinheiro. Mas aí não, a surpresa é que não tinha. A maior surpresa é que não teve surpresa, né? O maior plot twist é que não tem plot twist. O Gondo nem conhece o sequestrador, assim, nunca viu. Enquanto o sequestrador não para de pensar no Gondo, né? E aí foi aí que eu entendi que era esse ponto, né, do céu e inferno, aí fecha ali, aquele encontro dos dois ali. Agora, rapidinho, só a título de curiosidade, né, uma coisa que eu estava vendo também é que tem um filme, né, do Ron Howard com Mel Gibson, não sei se vocês viram, O Preço de um Resgate. Não vi. Não. E ele foi levemente inspirado nesse mesmo livro, né, que inspirou o Hagen de Wall, esse livro King's Ransom. Uhum.
do Ed McBean. Na verdade, teve um filme lá na década de 50, né? E aí, quando o Ron Howard faz O Preço de um Resgate, é como se fosse uma refilmagem desse filme, mas que também é inspirado por esse livro e pelo próprio Hagen de Wall, que é O Preço de um Resgate, é o Mel Gibson, né, um empresário também, aí tem um filho sequestrado, nesse sequestram realmente um filho, o sequestrador é inclusive o Gary Sinise, né, do Forrest Gump, né, do CSI Nova York, e ele tem uma parte do filme, né, que ele faz um discurso exatamente no mesmo sentido desse personagem do Hagen de Wall, exatamente essa coisa, né, da opulência que o empresário vivia, né, o personagem do Mel Gibson, e ele lá no subterrâneo, né, essa mesma ideia, só que aí faz uma analogia também com outro livro que é o do H.G. Wells, né, A Máquina do Tempo, que tem lá os Leroy e os Morlock, né, que são o pessoal que vive no subterrâneo e o pessoal que vive lá na riqueza, e de vez em quando alguém de baixo, né, sequestra um de cima. Então aí, só curiosidade, que esse filme Preço de um Resgate também, eu acho que mais do que no livro, bebeu mais no Kurosawa. Dos melhores filmes do Ron Howard. Ele tem uns filmes legais, outros nem tanto. Vou colocar aqui na lista, já tá na lista. Eu achei interessante também o uso da fumaça rosa, né? Porque, assim, vou explicar pro pessoal que tá ouvindo que o Gondo, né, o personagem do Toshiro Mifune, é instruído a pegar um determinado tamanho de uma pasta, né? Até explica por motivo, quando a gente vai ver depois lá no filme, faz sentido. Não, tem que pegar uma pasta dessa forma para botar tanto dinheiro aqui, não sei o que. Aí o Gondo vai e coloca uma pastilha lá que, assim, que se botasse no fogo ia sair uma fumaça rosa, e se jogasse na água ia sair um cheiro insuportável. E aí o sequestrador, né, pega essa pasta, né, e manda queimar, incinerar, e aí você vê a fumaça rosa, né? O único momento de cor no filme é essa fumaça rosa. Eu achei interessante esse uso de cor. Sim, ela vem com impacto, né? Porque é um momento que você realmente não tá esperando. Você tem aquela informação, mas quando vem só aquela fumaça rosa, eu fiquei, como é que ele fez isso? Provavelmente ele fez com algum tipo de sobreposição, mas fica bem legal essa cena, visualmente. E ela também vai nesse negócio, que ela é o alerta pro pessoal lá de baixo. Porque porque tem um personagem do incinerador, né? Eu não lembro se ele chega até algum nome, mas quando eles vão lá, o trabalho daquela pessoa, ela recebe uma quantidade pouco de dinheiro para fazer aquilo, e ele faz aquilo durante desde a vida dele toda, e ele só é notado quando precisam dele, mas por outros motivos de alguém que tá na parte de cima. Então esses personagens que estão na parte de baixo, eles só são notados quando convém para alguém que tá em cima. Eles são meio que invisíveis para o pessoal que tá lá em cima. Sim. Sim. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do filme? Não, eu acho que é isso. Tá. Estão satisfeitos? Sim. Vamos para o próximo filme. André, qual filme você escolheu para mim? O Samurai, de 1967. O filme foi dirigido por Jean-Pierre Melville, com o roteiro do próprio Jean-Pierre Melville, Jean MacLeod e Georges Pellegrin. Fizeram o filme Alain Delon, François Perrier, Nathalie Delon e Cat Rosier. A sinopse do filme acompanha o Jeff Costello, que é um assassino profissional, metódico e perfeccionista. Seus atos são cuidadosamente planejados, nos mínimos detalhes, e ele nunca foi surpreendido em ação. Uma noite, porém, ele é flagrado por uma testemunha durante uma execução. A partir de então, sua vida transforma-se num inferno. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. O que você achou do filme? Dos filmes que eu assisti no ar, esse já se tornou um dos meus favoritos, depois de Céu e Inferno, obviamente. Mas eu achei bem interessante. Essa direção do Melville, que é uma direção que ele vai trabalhar numa época que a tecnologia estava em evolução. Então esse personagem, que é o personagem do Alain Delon, ele vai meio que contra toda essa tecnologia. Então todas as formas que tem de pegar ele é usando desses métodos que
que são mais tecnológicos, né? A sequência da escuta. Ele é um personagem que ele vai fazer tudo da forma mais, entre aspas, arcaica possível, né? A forma como ele entra no lugar, ele não tenta buscar nenhum atalho. Ele só tenta ir se escondendo usando o sobretudo dele, né? Parece que o filme ele faz meio que ele prevê essa questão da tecnologia também no uso da câmera, porque parece que o protagonista do filme, ele também tá fugindo da câmera do Melville. Então, tipo, vários momentos até tem uma sequência que acho que vai evidenciar bem isso, que é uma sequência logo depois de ele ser levado para a delegacia no primeiro momento, e vão fazer uma espécie de teste para ver se realmente a pessoa reconheceu ele para corroborar com o álibi dele. Aí ele vai passar por um corredor. Nesse corredor, o Melville acompanha o personagem de costas. E quando aí tem uma repetição dessa mesma cena, que é logo em sequência que aí vem a pessoa que é quem provavelmente pode ter visto ele em outro local, no mesmo momento que aconteceu o assassinato. E o Melville ele acompanha essa pessoa com a câmera de frente. Então você vê que aquele personagem ele tem alguma coisa para esconder, só que ele tá comunicando isso sempre pela câmera e ele sempre tá sempre se escondendo. Então até quando a câmera tá apontando para ele tá com o sobretudo levantado, pode não ter ninguém perto, mas parece que a gente também é de certa forma um cúmplice das ações dele e ele não quer se mostrar pra gente, protagonista. E você, André, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme e o que você pensou na época e se mudou agora depois dessa revisão? Então, eu, assim, nem lembro exatamente quando eu tinha visto, né? Eu não tinha visto muita coisa de filmes noir estrangeiro, mas em algum momento eu vi esse. Mas, assim, é um filme que tinha me passado bastante despercebido, né? Acho que quando você é mais novo, né? Assim, você vê alguns filmes assim que talvez você não esteja muito preparado naquele momento, né? E aí eu vou dizer que eu nem lembrava de muita coisa. Então, quando eu falei para ver esse filme, né, colocar esse filme, foi exatamente nesse sentido de eu poder rever e também, né, ter essa nova oportunidade, porque aí tinha havido, né, exatamente a importância desse filme, né, e também do cineasta, né, que é o Neil Field. E aí, a ver agora, assim, foi muito bom, porque exatamente pude, né, prestar atenção em várias nuances, né, vários elementos que eu, né, não levava em conta. E aí, assim, né, o filme, eu acho que tem, de fato, né, diversos elementos aí do noir, né, desde os chapéus, sobretudo, né, e a trama policial, né, a atmosfera, né, e destacar, né, o próprio personagem, né, que o Alain Delon constrói, e em alguns lugares, assim, né, algumas pessoas falam da questão de falta de emoção dele, né, mas que, na verdade, é uma construção ali que ele mostra, né, como que esse matador, né, que ele faz, que é um personagem extremamente metódico, né, você vê tudo ali do apartamento dele, né, de tudo que ele faz, dá para ver que ele planeja tudo constantemente, e então essa chamada falta de emoção tem ali um sentido, né, e que aí em alguns momentos, né, tem momentos chaves do filme ali que essa emoção dele muda, né, e aí a própria expressão dele muda. E aí gosto também dessa parte policial, né, tem cenas ali, como a própria cena do reconhecimento, né, lá na delegacia, que ficam, né, naquele processo lá de tira chapéu, bota chapéu e tal, para fazer o reconhecimento. É uma ótima cena também que eu acho. E das melhores cenas, né, uma grande cena para mim é a da perseguição, né, nas ruas da cidade, lá no metrô, né, que ele fica andando de diversas estações, né, indo de um lugar para outro, né, cada vez que percebe o perigo e os policiais disfarçados atrás. E, aliás, é um tipo de cena que também tem no Hagen de Lau, né, do Kurosawa, aqui a cena lá que eles estão, os policiais disfarçados, né, ficam lá cada hora trocando, um vai, né, atrás do sequestrador lá. Então, é uma cena construída de um outro modo, mas que também tem nesse filme. Sim, verdade.
E assim, é uma sequência muito legal, muito bem filmada, né? Então, assim, esse filme acho que tem vários elementos interessantes, assim, né? Essa coisa que o Melville faz com o samurai, né? Essa coisa que coloca lá como se ele vivesse ali num código de samurai. Eu gostei bastante. Essa questão do código do samurai vem do Kurosawa também, querendo ou não, né? O personagem que meio que ele trabalha sozinho. Tudo bem que o Kurosawa ele mesmo vai desconstruir isso no Sete Samurais, né? Quando ele coloca os Sete Samurais para trabalhar juntos. Mas ainda assim, tem no próprio Yojimbo, que é um samurai que trabalha sozinho. Tem no Rashomon também. Tem. E essa cena do metrô, ela é muito boa. E ela é muito bem conduzido o ritmo dela, né? Ele deixa tomar o tempo que é preciso, né? Para cada momento. Então tem aquela cena que acho que exemplifica bem isso, que é quando ele tá sentado de frente pra uma mulher e ela tá, tipo, provavelmente falando a localização dele, se não me engano, pelo relógio. Aí ele espera, tipo, dar certinho o sinal pra ele sair pela porta e não ser perseguido. Ele vai pegar o tempo certinho que cada cena precisa ter, né? É quase que o filme é tão perfeccionista quanto o seu protagonista nessa construção. É verdade. Né? E esse filme ele tem uma relação, não sei se vocês assistiram, o filme do David Fincher, que acho que ele deve ser muito fã desse filme, que é O Assassino. Que lembra bastante o método, né? Não assistiu O Assassino? Não, ainda não. Pô, faz bem, eu vi. Realmente tem elementos ali. Esse negócio do perfeccionismo, ele também tá. Tudo bem que não é um chapéu de samurai, é um chapéu menorzinho, mas tem essa mesma coisa. Só que aí, eu acho que são ao mesmo tempo que são filmes que tem essa questão do protagonista ser muito parecido, são filmes antagônicos, porque o personagem do Fassbender, ele já vai usar bastante dessas tecnologias mais recentes para poder desenvolver o seu serviço. Então, tipo, o personagem ele precisa assassinar uma pessoa que tá no prédio da frente. O que ele faz? Então ele vai lá num aplicativo e ele aluga uma casa do outro lado da rua, que fica tipo no mesmo andar da pessoa que ele precisa assassinar. Ele aluga carro, ele compra coisas pela internet para poder usar nos serviços dele. Então é meio que quase os dois personagens, né, do samurai e do assassino fossem antagonistas, se fossem se enfrentar. Um pelo uso da tecnologia e o outro por ser da forma mais natural possível, né? Mas os dois metódicos do mesmo jeito. E eu acho que entre um e o outro, eu citaria o Ghost Dog, do Jarmusch, que é, assim, The Way of the Samurai, né? Assim, é o Caminho do Samurai, é um filme do Jim Jarmusch com o Forest Whitaker, né? Que ele faz um assassino de aluguel que também segue, sabe, as regras do código de honra do samurai. Ele tá sempre lendo, né, os livros sobre o Japão antigo. Até um livro que é importante que ele está sempre lendo nesse filme é o Rashomon. Mas ele também é aquilo, né? Você falou de como o personagem do Fassbender no Assassino ele é mais tecnológico. Esse daí também ele tem algumas coisas mais tecnológicas, mas tem um cariz meio antigo. Então ele guarda a pistola como se ele estivesse guardando uma katana, assim, na bainha, sabe? Legal. Esse é um que eu tenho que assistir. É interessante e eu acho que tem a ver também com esse filme do Melville, que por sua vez tem uma influência daquele filme chamado Almas Torturadas, que é o This Gun for Hire, que conta a história, né, de um assassino de aluguel que é traído pelo seu empregador e aí parte numa missão para se vingar, né? Pois tem algumas coisas que me lembram muito nesse filme, né? Tanto se você pegar a relação do personagem do Alain Delon, Jeff Costello, com um pássaro, né? E nesse filme, no This Gun for Hire, você vai ter vários pássaros, entre aspas, né? Porque o personagem principal, né, o assassino, se chama Philip Raven, né? Ou seja, Philip Corvo. E o detetive se chama Crane, que é garça, né? E aí você vai ter isso daí, né? O personagem do Jeff Costello tendo um pássaro numa gaiola, e você vai ter o personagem do Forest Whitaker no Ghost Dog tendo um pombal, né? Ele se comunica por pombo correio.
Uhum. Falando de influência, tem outro filme também que fala, né, desse assassino de aluguel que é metódico e tem uma espécie de um código de honra, e aí é traído, e aí ele tem a missão de se vingar e tal, que é um filme do John Woo, Matador. O nome do personagem do Chow Yun-fat pro inglês é Jeff, se eu não muito me engano, né, no mandarim, no cantonês é Ajong, mas eu acho que quando eles traduziram para o inglês virou Jeff em homenagem É mesmo, foi Jeff. ao Costello. Ah. E aí John Woo também adora um pássaro, né? Você vê a quantidade de pomba que tem lá nos filmes dele. Pomba e vela, né? Aquela cena do Outra Face lá do... Sim. Não é o final do The Killer, que também tem um na igreja que também tá cheia de vela? Exatamente, tem uma cheia de vela, tem um monte de pomba. É a marca registrada do John Woo também. Eu acho que o filme que eu citei no começo, A Coach é Meu Passaporte, o final também começa a voar, a cena começa a voar um monte de pássaro. Aí. No próprio John Wick tem o personagem do Lawrence Fishburne, que também tem esse negócio de pombo correio. Sim, tem. Uhum. Vou trazer para algo mais recente. Mas é isso, ele, como você falou, ele usa umas coisas bem, bem antigas, né? Por exemplo, aquela hora que ele vai arrombar um carro, né? Ele ligar o carro que ele tá roubando, né? Ele tem um molho de chave assim, enorme, e ele vai treinando um a um, né? Tenso, né? Ele tá tenso, tipo, ele tira, deixa no banco do carro, vai ele tira umas 5 até funcionar. E é curioso que numa determinada cena em que os policiais resolvem se infiltrar para colocar escuta, eles também usam um molho de chaves enorme e vão lá testando chave por chave até conseguir abrir, né, a porta do apartamento dele. E o que mostra, pelo menos algumas pessoas interpretam como os gangsters e os policiais, eles meio que usam as mesmas técnicas e até tem um determinado momento em que eles são meio que reflexos um do outro, né? Porque assim, você tem uma cena em que mostra os gangsters se reunindo para decidir o que eles vão fazer com o Jeff, e ela é meio que espelhada com uma reunião dos policiais fazendo a mesma coisa. Né? Uhum. Indo um pouquinho mais pro começo do filme. O filme começa com uma frase, né? Aquele: não há solidão maior do que a do samurai, a não ser, talvez, a do tigre na floresta, talvez, né? Vem do Bushido, do livro do samurai. Esse livro não existe, esse daí foi inventado pelo Melville, né? Ele mesmo falava, né? Mas eu acho que isso meio que encapsula bem a personalidade do Jeff, né? Tem um livro lá no Japão que é o Bushido, mas que na verdade não é nada disso. Eu já li até algumas pessoas falando que se decepcionaram porque achava que o livro Bushido era isso mesmo, o Código Samurai. Isso, na verdade, foi o Melville que inventou. Uma coisa que o Gabriel falou, e muito bem, é que o filme, assim como o Jeff é bem metódico, o Melville também era, né? Eu vi uma entrevista com uma autora de um livro sobre ele, chamada Jeanette Vicendot, que ela vai falar que existem duas palavras que qualificam o trabalho do Melville, né? Uma delas é o controle, né? O seu trabalho é extremamente controlado, né? Ele sempre tem uma grande precisão, né? Ele planeja tudo com muita antecedência e dá para ver como é que ele usa, né, a câmera, a forma como ele usa o som, né? E uma outra é a questão do minimalismo, né? Que é um trabalho que ele vai fazendo do final dos anos 40 até os anos 70, ele vai ficando cada vez mais reduzido, cada vez mais minimalista, cada vez mais silencioso, ela vai dizer. E essa relação do silêncio você vê geralmente com o noir francês, né? Os noirs franceses têm bastante sequências que são mais silenciosas, até quase mudas. O Rififi, que foi citado no começo, aquela sequência do roubo à joalheria, ela tem tipo uns 25 minutos e não tem nenhum diálogo. Eu não lembro nem se tinha trilha sonora nessa sequência. Ela é realmente só os sons do ambientes. Eu vejo mais nos noir franceses, né? Uhum, quando você vai pros americanos, eles são mais barulhentos, os personagens estão sempre conversando, tem mais desses planos que são mais fechados nos seus personagens.
Enquanto eu acho que os franceses aportam uma abordagem que não é mais naturalista, mas tenta manter um tom mais aberto. Até às vezes mais direto, né? Mesmo ainda tendo essa questão do noir ser um gênero, você não pode confiar em ninguém, porque todo mundo provavelmente vai estar mentindo. Ele tem esse negócio de deixar o plano mais aberto, da gente entender a situação que está acontecendo, a localização de onde está cada coisa. Uhum. E é uma coisa que eu vejo mais presente nesse cinema francês. Um outro ponto também que eu achei interessante, que cabe discutir, porque a gente falou no episódio passado sobre a femme fatale nos noir. E no filme do Melville, apesar de você ter, né, duas personagens femininas com uma certa relevância, o foco desse filme é justamente na masculinidade, né? Assim, os homens são os protagonistas, são eles que meio que dominar a cena, né? Eu acho que tanto a personagem Nathalie Delon e a pianista, elas são importantes, né? Mas elas acabam não sendo, nenhuma das duas são a femme fatale, apesar de que a pianista, de uma certa maneira, né? Porque é ela que causa a morte do Jeff, né? Eu acho que ela tá mais próxima disso. Mas aí, de novo, eu acho que é outra relação do cinema francês com o noir. Eu acho que essa femme fatale, ela nunca ela é fatal de verdade. Pelo menos nos que eu assisti, no próprio Rififi, também tem essa personagem que poderia ser uma representante da femme fatale, mas ela não... Em nenhum momento ela é realmente o que causa aquilo, é a própria masculinidade do personagem. Ou a ambição desses personagens, né? Uhum. Mas no caso do samurai, a personagem da pianista, ela acaba funcionando de uma forma mais indireta. Ela tem o lance, né, de que ela não diz que não reconheceu ele, né, como assassino. Aí depois ele vai lá, fala com ela e depois fica esperando, né, liga para ela porque ela ficou de passar a localização, né, lá dos mandantes, né? Mas aí ela não retorna para ele. Então tem essas nuances. E a própria questão do final, né? Do que acontece no final, que ele vai para lá para matar ela, né? Um novo contrato. Mas aí tem a surpresa lá do final. No outro francês que eu assisti, que foi o Ancestor para Cada Falso, também tem essa... Tipo, a femme fatal, ela também nunca acaba sendo fatal. Ela acaba prejudicando mais ela do que o protagonista do masculino do filme. A gente falou das mulheres e eu fui pensar no Alain Delon e eu queria contar uma história. Eu vi, acho que foi o Rui Nogueira, é um autor português que fez um livro chamado Melville sobre Melville, né, que é uma entrevista com o Jean-Pierre. E o Rui Nogueira vai contar uma história muito interessante de como que o Melville conseguiu que o Alain Delon fosse trabalhar no filme. O Melville já estava tentando trabalhar com o Alain Delon desde o começo dos anos 60, mas aí com o sucesso lá do Sol por Testemunha, o Alain Delon falou assim, não, eu vou fazer sucesso lá nos Estados Unidos, não quero saber de filmar na França. Aí ele foi para os Estados Unidos. E aí quando ele voltou, meados dos anos 60, o Melville conseguiu marcar um encontro, né? O Melville foi na casa do Alain Delon e foi ler o roteiro, né? E aí ele começou a ler o roteiro, e aí lá pela 7ª página o Alain Delon falou assim, qual é o nome do filme? Aí o Melville falou assim, é o Samurai. Aí ele falou assim, não, pode parar. Aí o Melville falou assim, tá, mas a gente tá na 7ª página, não teve uma linha de diálogo, só tô contando as coisas, você já ficou interessado? Ele falou assim, vem cá, ele fez com a mão, né, chamando o Melville pro quarto dele, e aí dentro do quarto do Alain Delon tinha espada de samurai, o quarto todo era decorado com coisas japonesas, sabe? Então o Alain Delon, ele viu essa oportunidade de fazer um personagem que de certa forma é influenciado pela cultura japonesa e aceitou, né? Esse autor português, ele conta essa história numa entrevista que eu vi. Bem legal, não sabia dessa história. Eu acho que eu tô satisfeito, assim. Vocês têm mais alguma coisa? Eu acho que... Falado. Tranquilo já. Eu acho que é isso.
falamos bem do legal dos dois. Vamos agora falar de streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, André, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, eu vi recentemente, né, também um pouco nesse universo, né, como eu falei, estava vendo algumas coisas aí, né, no ar, mas aí antes eu falei do Confesso Frete, que é um filme dos Estados Unidos mesmo, e aí eu vi um filme da Coreia do Sul, né, que tem na Netflix. É mais assim, filme de gangster, né, mas é colocado também como noir, né, nisso que a gente estava falando, e aí, né, nisso aí de neo-noir e tal, que é um filme chamado Noite no Paraíso, tá na Netflix, é do diretor Park Hoon-jung, né, e é um filme que fala, né, sobre um jovem gangster ali, né, que faz parte de uma organização e é um dos principais matadores, né, dessa organização. E aí ele passa por um drama ali, né, que tem a família assassinada, né, por uma organização rival, né, e aí ele se vinga, né, por conta desse assassinato da família, e aí o chefe dele manda ele para uma ilha, né, para se esconder, né, por um tempo. E aí lá ele acaba, né, se envolvendo com uma mulher misteriosa, né, que tem algumas coisas nebulosas assim sobre ela, né? E a partir desse envolvimento também, outros pontos da trama vão se desenvolvendo, que diz respeito ao próprio passado dela e também a organização a qual ele fazia parte. E aí, obviamente, a organização vai atrás dele, né? Ele percebe que o chefe dele, né, não estava tão do lado dele. Enfim, é um filme bem legal, né? Bem de gangster mesmo e, né, com essa pegada um pouco no ar também, da Coreia do Sul. Esse Park Hoon-jung tem outros filmes também nesse universo também, outros filmes interessantes também, e eu gostei bastante. Assisti ontem mesmo, tá? E também tá aí na Netflix. E você, Gabriel? Eu acho que eu vou falar um filme que já foi falado aqui anteriormente, que eu vi pouca coisa, né, nessa última semana, mas acho que eu vou falar um que tá no filme, que tem a ver com o gênero noir, que é o Rififi. Já foi falado anteriormente, que tá no aplicativo da Filmica, que é a história desse personagem protagonista, que ele acabou de sair da prisão. Ele tem um passado envolvendo alguns roubos e ele acabou sendo preso porque alguém meio que delatou ele, aí ele volta, ele acaba descobrindo que a namorada que ele tinha tá ficando com um outro chefe de crime, e ele tinha recebido uma proposta anteriormente de fazer um serviço de um roubo que era bem complicado e que talvez só ele pudesse fazer. Aí, depois que ele descobre esse fato da namorada dele estar com outra pessoa, ele aceita fazer esse roubo a essa joalheria e o filme vai se desenrolar através disso. Através desse roubo, né? Dos acontecimentos que aquele roubo vai gerar na vida daquele personagem e do grupo que ele criou para fazer esse assalto. Você tem algum meio de contato, Gabriel? Contato? Eu tenho o Twitter e tenho o Blue Sky. No Twitter tá como Drive Plano Sequência, o menino do Drive. E no Blue Sky tá com o mesmo nome. Tá como menino Drive Plano Sequência. E você, André? Bom, meio de contato, atualmente eu tô no Blue Sky, né? André Tinoco mesmo, que com o finado Twitter, né? Já não tenho mais, né? E aí mudei pro Blue Sky. E fora isso, né? O próprio site Cultura Pop a Rigor, vocês podem seguir, né, e encontrar as postagens lá, as próximas postagens que vão ter. Eu agradeço muito a participação do André e do Gabriel e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios, compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Eu aproveito para fazer o mesmo convite que eu fiz semana passada. Quem quiser mandar, né, os filmes favoritos vistos pela primeira vez em 2024, pode mandar, né, tanto para mim lá no Blue Sky, Thiago79, o e-mail do programa. Também, né, sugestões para temas, né, de episódios. A gente está querendo fazer em fevereiro um mês de apreciação ao ouvinte. A gente já tem
vários temas, mas se vocês quiserem mandar, vai ser muito bem-vindos. Daqui da Roupareta eu sou o Thiago. São Gonçalo, Dete Novo. Eu sou o Gabriel, do Tabuão. E este foi o Podcast Ponto Cego.